Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Hoje, a gente vai dar início à nossa 11ª aula, na qual a gente vai tratar dos limites da biosfera e a questão da sustentabilidade, né, ambiental. Nessa esfera toda, a gente vai falar um pouco do funcionamento da biosfera, o que é a biosfera e como ela funciona, né? Um pouco dos impactos da presença humana na Terra, da ação humana na Terra, né? Os impactos dessa ação sobre a biosfera, sobre os ecossistemas em geral, os desafios da sustentabilidade, né? Daqui para frente, e falar um pouco mais uma vez da Agenda 21, o que é isso, né? Então vamos lá. O que é biosfera? Antes de qualquer outra coisa. Desculpa. Essa videoaula é bom que vocês acompanhem utilizando também os slides que eu enviei para vocês por e-mail, tá certo? Não haverá cobrança de atividades ao final dessa aula, visto que todas as atividades que vocês fizeram, já entregaram, que vão fazer parte da nota, já foram entregues. Então, agora só a avaliação propriamente dita que fica faltando, tá certo? Inclusive vocês têm que mandar já. Mas vamos lá, voltando à aula. Biosfera é o quê? Biosfera, ela pode ser definida como o resultado da reunião de diferentes partes do planeta, né? Quais partes são essas? São basicamente 3: atmosfera, hidrosfera e litosfera, né? A biosfera, ela é a parte da Terra, vamos falar do planeta Terra, onde vivem os seres vivos, onde existe vida, onde é possível existir vida, certo? Então a biosfera reúne todos os ecossistemas existentes na Terra. Vamos falar então dessas três partes do planeta, né? A atmosfera é o espaço onde existe a vida, né? Tá na superfície, né? Ela está aqui, ela é composta pelo ar que a gente respira, pela pressão, pela temperatura, está aqui. Nós estamos vivos na biosfera. A biosfera, bio é vida. Ela reúne todos os sistemas onde pode existir a presença de vida. Onde pode existir vida, certo? Existe também a hidrosfera. A hidrosfera corresponde a todos os ambientes líquidos que existem no planeta. Aí você reúne então os oceanos, que correspondem a 97% de toda a água do planeta, né? Mais de 2/3 do planeta correspondem à água, né? Bem mais da metade do planeta, a Terra, é ocupado por água. Então a hidrosfera é a grande parte do planeta, né? A maior parte do planeta é ocupado pela hidrosfera, que é composta então pelos oceanos, mares, rios, lagos, pelos lençóis freáticos, pelas geleiras dos polos norte e sul, pelos aquíferos, enfim, córregos. Isso tudo faz parte da hidrosfera, certo? Aonde também existe vida, né? Você tem os peixes, você tem tanto a flora quanto a fauna marinha e também em rios, né? Presente em rios. E você tem a terceira parte, a litosfera, que corresponde à parte terrestre, né? Mas a parte terrestre mais externa, né? É a superfície da Terra, né? Então nas regiões continentais, na superfície dessas regiões, a essa região dá-se o nome de litosfera, certo? É a parte sólida do planeta. A biosfera reúne tudo isso aí. Biosfera, onde existe vida, ela depende então da existência de uma litosfera, de uma hidrosfera e de uma atmosfera, certo? Todos esses fatores, eles devem funcionar de uma maneira equilibrada, certo? Não pode haver excesso de água ou escassez de água, não pode ter excesso de terra, né, ou escassez de terra. Não pode ter excesso de gás carbônico, nem falta de gás carbônico, nem de oxigênio, enfim. É necessário a reunião equilibrada de uma infinidade de variáveis, que elas todas juntas, somadas, compõem esse equilíbrio biosférico,
né? Esse equilíbrio da biosfera. O problema é que não é tão fácil assim a gente encontrar planetas que reúnam todas essas condições que são, portanto, propícias para a vida, certo? Bom, voltando então à questão da biosfera, é na biosfera onde ocorre a existência, a possibilidade de existir vida, né? E é na biosfera, portanto, a partir do momento que existe a vida, vamos pensar aqui, planeta Terra. A gente está aqui, nós, os seres humanos, os animais, os vegetais, né? Isso tudo é vida. Você tem a fauna, a flora, nós fazemos parte da fauna, certo? Do reino dos animais. Então, e esses seres todos, eles interagem entre eles, mas também com os demais seres vivos de outras espécies e com todos os restos, os outros elementos. Por exemplo, nós seres humanos, não somente a gente se relaciona entre nós mesmos, né, seres humanos com seres humanos, para tentar progredir, para tentar sustentar uma condição mínima de vida, através nas nossas relações de trocas, enfim, da produção de mercadorias e troca dessas mercadorias, desses bens, para que a gente então consiga viver ou sobreviver da melhor maneira possível, mas também a gente é obrigado a interagir com outras espécies. A gente interage com vegetais, a gente planta, ou então, quando muito, a gente extrai, a gente colhe da natureza. Então a gente está em contato com a litosfera, é na litosfera que nascem as árvores, né? É na litosfera que são plantados os alimentos, a atividade agropecuária, ela é realizada na litosfera, mas ela depende também de recursos hídricos, né? Para que você plante alguma coisa, a agricultura, condições básicas para que haja agricultura: terra e água. E claro, mão de obra. Mas então, mão de obra depende da relação entre os seres humanos, terra, a nossa relação com a litosfera, e água, a nossa relação com a hidrosfera, né? Então, quer dizer, quanto melhor se der, quanto mais equilibrada, quanto menos predatória for essa relação, mais equilibrado é esse sistema, essa biosfera, esse ecossistema, né? O ecossistema é uma forma de se sobreviver de maneira equilibrada, mantendo-se então a relação entre as diversas espécies de vida, certo? Agora, essas condições todas, como eu falei antes, não são tão fáceis assim de serem encontradas. Vamos chamar a atenção agora para um ponto, gente. Esqueçam religião. Esqueçam, isso não existe. Ponto. Vamos pensar. Parece que não, mas a nossa disciplina, hoje o tema aqui é ética e responsabilidade socioambiental, mas é um tema que, se a gente for especular um pouco mais, se a gente for devagar um pouco mais, a gente vai abraçar uma outra ciência, a astronomia. Eu não sei se muitos de vocês têm interesse por isso, mas é algo que está intimamente ligado a essa questão ambiental. A astronomia, vamos lá, falar de alguns conceitos astronômicos. Anos-luz. O que são anos-luz? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, anos-luz não é tempo, é distância. É uma medida de distância, não é porque é ano. O ano-luz quer dizer o quê? Quantos anos a luz demora para chegar de um ponto a outro. Vocês sabem que a luz, espero que saibam, a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Né? 300 mil quilômetros por segundo. Não existe nada mais rápido no universo do que a luz. Outra coisa, o universo é algo infinito e está em expansão. Além de ser infinito, ele ainda está crescendo, ele não tem fim, só que ele ainda está em fase de crescimento, ele está se tornando cada segundo maior. Né? A cada segundo que passa, ele fica maior e maior e maior, sendo que não existe fim para isso. É assim que se configura o universo. Em termos de velocidade e de distâncias, como é que a gente mede? A forma mais comum de se medir é a velocidade da luz,
que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, um ano-luz quer dizer que é a distância de um ponto ao outro, em que a luz demora um ano para chegar desse ponto A para o ponto B. Então, isso é um ano-luz. Imaginem só, se a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, multipliquem isso por 60, vocês vão ter o quanto ela viajou por minuto. Multipliquem isso por 24, vocês vão ter o quanto elas viajaram por ano, por dia. E multiplique esse valor por 365, vocês vão ter o quanto ela viajou num ano. Né? Isso aí vocês transformam em distância, em metros, ou aliás, quilômetros. Né? Então vocês vão ter alguns bilhões de quilômetros que ela viajou em um ano. Bilhões ou trilhões, precisa fazer a conta. Enfim, isso é uma noção de distância, o ano-luz. As galáxias, elas são todas diferentes. Né? É claro que para existir vida, não é só aqui. Né? Para que seja possível a existência de vida, como eu falei, o ecossistema, a biosfera, ela tem que ter um certo equilíbrio. As condições têm que ser mais ou menos parecidas. Não pode haver uma temperatura abaixo muito baixa, sei lá, 30 graus abaixo de zero, né, constantes. Isso não propicia a existência de vida. Da mesma maneira que 50 graus acima de zero, constantes, também não propiciam a existência de vida. É necessário que isso aí pode até ser o pico, o máximo e o mínimo, mas é necessário que a temperatura média seja uma outra, né? Uma temperatura intermediária, por, sei lá, 20 graus, 15 graus. Aí sim a gente tem a plena possibilidade de existência de vida. É necessário existir água, é necessário existir terra, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, carbono. É necessária a existência de tudo isso aí de uma maneira equilibrada. O que determina essas condições de equilíbrio, então? No caso do nosso sistema solar, imaginem só, lembrem que o universo é algo infinito e em expansão. O nosso sistema solar, ele é mínimo, ele é um balde de areia em meio a todo o oceano do mundo. Né? É isso que corresponde ao nosso sistema solar, ele é isso. E dentro desse balde de areia a gente tem alguns planetas, certo? Algumas pedrinhas que são os planetas. Imagine que no nosso sistema solar, que é a Via Láctea, a gente tem um Sol aqui. É a distância dos planetas em relação a esse Sol que determina as condições propícias à existência de vida ou não. A Terra, coincidentemente, ela está numa distância que nem é tão quente nem é tão frio, ou seja, a Terra está numa posição em relação ao Sol que que torna viável a existência da vida. Ok, então é só na Terra, só existe vida na Terra, no universo inteiro? É óbvio que não, gente. Né? É claro que existem sistemas solares semelhantes ao nosso em outros lugares. O universo é infinito. Da onde que vocês acham que é só aqui que existe vida? Né? Não tem lógica um pensamento desse. Então, quer dizer, existem outras galáxias por aí, dispersas no universo, nas quais, em uma ou em outra, existe vida. Pode ser mais atrasada, pode ser mais adiantada do que a nossa. Algumas são mais atrasadas, outras são mais adiantadas. A pergunta é, acredita em ET? Claro que eu acredito em ET. Por que só a gente está aqui? É muita pretensão, é muita prepotência achar que é só você que está aqui. Que é só nossa raça humana na Terra que somos presentes num universo que é infinito. Só que nós não somos o dono do universo. Né? A gente ocupa um pedacinho dele, só. A questão é, vieram para cá? Aí tem aquela questão da distância. A galáxia mais próxima daqui, da nossa Via Láctea, fica não sei quantos 1000 anos-luz. Ou seja, mais de 1000 anos a velocidade da luz para chegar lá. Alguma coisa viaja à velocidade da luz que não seja a luz? Nada. Então você multiplica por centenas isso aí. Então quer dizer, não vieram para cá. Ponto. E essa é a minha visão. Né? Mas estudem que vocês vão entender o porquê. Agora, pensando nisso, nessa singularidade, nessa dificuldade de existir condições propícias à existência da vida, nós somos extremamente sortudos. Ou não. Né? Mas, enfim... A Terra é algo muito raro. A existência de um planeta que reúne as condições necessárias à existência e preservação da vida são raríssimas. Né?
A gente descobriu que, olha, na Terra há milênios atrás, há milhões de anos, existiu água. Ok, existiu água. Não existe mais. Mas que água? A qual temperatura? Né? Em que quantidade? Será que isso aí permitiria a existência de vida? Ah, parece que foram descobertas bactérias no solo de Marte. Ok, bactérias. Até chegar numa vida como a nossa, as condições são. É necessário que as condições da biosfera se modifiquem drasticamente. Estou dizendo isso porque eu quero que vocês tenham na cabeça o quanto é difícil no universo se encontrar planetas que reúnem essas condições necessárias à existência de uma possibilidade de vida. Que reúnam as condições propícias à existência de vida, que permitam talvez a existência de vida nesse planeta, e que nós somos uma dessas exceções. O planeta Terra é uma dessas exceções. Então, poxa, como é que a gente vai cuidar dessa coisa pra lá de rara? A gente deveria cuidar bem disso aqui. No entanto, não é o que acontece. Né? A gente sabe que quer dizer, tá claro que a vida na Terra depende desse equilíbrio, gente. Essa forma de se cuidar da biosfera, da hidrosfera, da litosfera, da atmosfera, dos seres que habitam essas áreas, né? Essas partes da Terra, tanto as águas quanto o solo, essa relação essa inter-relação dos diferentes sistemas, dos diferentes ecossistemas e dos diferentes seres que neles habitam, que dessa relação depende o equilíbrio. E esse equilíbrio é o essencial para que exista a vida. Né? E o que a gente vê é que, poxa, em vez dos seres humanos preservarem, cuidarem disso, não, a gente vai lá e cada dia derruba mais árvore, vamos queimar mais floresta, vamos poluir mais os rios, vamos encher o oceano de garrafa PET, né? Vamos fazer o diabo a quatro, porque afinal de contas, para quê? Não é meu, não tô nem aí para isso. O que vale é entrar dinheiro no meu bolso. O que vale é que a minha indústria tenha um custo mais baixo e, poxa, eu vou ter que pegar os resíduos industriais da fabricação dos meus produtos e vou ter que depositar no ambiente apropriado. Isso é caro. Né? Isso eleva os meus custos e de duas uma, ou derruba o meu lucro, coisa que eu não estou a fim de abrir mão, ou derruba a competitividade dos meus produtos, porque se eu vou ter que manter o preço lá em cima, como é que eu vou conseguir vender? Então, quer dizer, eu empresário, eu não vou poder adotar medidas que não estou a fim de adotar medidas que estejam relacionadas à preservação ambiental. Pelo contrário, como isso custa caro, eu quero que se dane. Esse é um custo que eu posso evitar. Até outro dia ninguém falava nisso. Até décadas atrás. Até mais ou menos... Bom, menos de um século atrás ninguém falava nisso. Por que eu tenho que mudar agora? Não vou mudar nada, não. Vou continuar do jeito que sempre foi. E vamos continuar degradando o meio ambiente. Então pronto, porque é mais barato. E isso mantém os lucros. Então como é que faz? É assim que grande parte da humanidade, não vou nem falar de empresário só não, vou falando da humanidade. Quem aqui? Todo mundo que em casa separa o lixo orgânico do reciclável? É todo mundo que deixou de usar canudo? É todo mundo que pega o lixo na praia, em vez de deixar a bituca enterrada na areia, pega e leva numa cesta de lixo? Né? É todo mundo que separa o lixo na praia? É todo mundo que pega as suas latinhas de cerveja, o seu papel da batatinha, não sei o que, e leva no lixo, lá no reciclável, não no orgânico? É todo mundo que faz isso? Não é. Portanto, então... é necessário que haja essa conscientização. Não só por parte das empresas, claro, as empresas são grandes agentes poluidores, mas a sociedade civil também. Né? A sociedade civil está presente em todos os lugares, nem todas as empresas estão em todos os lugares. Tem lugar que, pelo contrário, até a falta de emprego é resultado do quê? Da falta de empresas, da falta de indústrias, da falta de agricultura, você tem no máximo agricultura de subsistência. Então, quer dizer, o dano é causado pela sociedade civil. E isso tem que ser mudado. Né? Onde a gente percebe a pegada humana, né, que eu falei nas últimas aulas? Né? A pegada humana é a presença do ser humano. Né? Onde a gente nota que aqui passou alguém. Né? Onde ele deixa marcas. Que marcas são essas? O ideal é que a gente deixe marcas positivas. Né? Poxa, nessa floresta aqui existiam
10.000 árvores. Poxa, graças a mim agora tem 20, porque eu plantei um monte além daquelas que já tinham. Né? Então, quer dizer, eu ampliei ainda mais o capital natural dessa região. Tá certo? Eu ampliei ainda mais a capacidade de geração de oxigênio, de absorção de gás carbônico, né? O habitat, aumentei a quantidade e variedade da flora, que vai permitir maior abundância de alimentos para a fauna da região, enfim. Né? O ideal é que a gente deixe pegadas positivas, mas no geral o que a gente vê são pegadas negativas. Né? Onde a gente vê? Por exemplo, pegadas sobre a atmosfera. A gente não emite gás de efeito estufa. As fábricas com as suas chaminés, com seus. Enfim. Né, com a produção emitindo poluentes. Os nossos carros mesmo. Né? Hoje em dia você tem, mas eu tenho um carro que tem catalisador. E daí? Mas ele emite menos poluente do que antes, mas ele continua emitindo. E aqueles carros que nem tem isso, os carros mais velhos? Fazer o que? Mas o carro mais velho é que a pessoa não tem dinheiro para comprar o novo. Ok, ela tem direito de ter um carro. Se ela não pode comprar o novo, ela vai então comprar o mais antigo. Mas como é que faz com a questão ambiental? Né? É necessário haver um pulso mais fino, uma fiscalização maior em cima disso. Né? Mas enfim, a gente vive gerando gás de efeito estufa. Os lixões que a gente deixa por aí, o lixo que a gente não descarta de maneira apropriada, geram gases de efeito estufa. Né? Porque, querendo ou não, a decomposição do lixo, principalmente do lixo orgânico que a gente deixa em qualquer lugar, ele gera gás de efeito estufa. Então isso também não pode, isso não pode acontecer. A hidrosfera, né? Como é que a gente agride a hidrosfera? Primeiro, os esgotos, que a gente não trata. A gente emite esgoto e não trata. Em grande parte das cidades brasileiras não tem tratamento de esgoto. Né? O esgoto sai da sua casa, o lixo do banheiro, enfim, sai de lá com todas as fezes, urina, tudo de podre, né? E vai para os rios. Ó, legal, o rio Tietê, o rio Pinheiros, o rio não sei o quê, todos os rios. Né? Córregos, o oceano, a gente polui e pronto, acabou. A água vai levar. Que vai levar? Ela vai matar os peixes, ela vai poluir. A água vai fazer de tudo que é de ruim. Né? Aí você tem, além disso, além dos esgotos, você tem as fábricas que emitem os seus resíduos de produção, produtos químicos. Né? A fábrica usa uma série de produto químico para mexer com tal produto, com aquilo, com aquela etapa lá, não sei o que, de produção. Aí o que faz com o resto desses produtos químicos? Vamos jogar no rio. Porque tá ali, ninguém vai ver, não tem problema, a água leva. Aí você vê aquele rio cheio daquela espuma, né? Quando você vai pro aeroporto aqui de Cumbica, você vai chegando lá perto, você vê aquela espuma branca no rio Tietê. Olha que bonito, né? Aquilo lá é dejeto químico, gente. Aquilo é química das fábricas que despejam seus restos no rio. E despejam também porque quem vai saber quem foi? Prova. Né? Difícil. Aí você vai lá e mete um dinheirinho na mão do fiscal. Né? Então, outra coisa, esses lixões que a gente deixa, além de emitir gases de efeito estufa, também a partir do momento que ocorre a decomposição desse lixo orgânico, ele também pode afetar os lençóis freáticos, ele pode contaminar os lençóis freáticos. Cemitérios, a gente está agora vivendo um momento de pandemia, em que o índice de mortalidade na população tem crescido muito. Imagina, agora a gente bateu o número de 1.000 mortes ao dia, só pelo coronavírus, certo? Superando os índices de mortes por doenças cardiovasculares, que são as que mais matam, superando a mortalidade pelo câncer, que é a segunda causa de morte. Né? Agora é a terceira, porque o coronavírus chegou em primeiro lugar. Então, quer dizer, os cemitérios também, os corpos vão se decompondo e vão contaminando o lençol freático. E aí? Aqui você está tomando uma água que de repente vem de um lençol freático que está sendo contaminado pelos cadáveres que estão sendo decompostos. Que legal, né? Tá afim de tomar essa água? Continua, né? A gente tem que mudar o nosso modelo, gente, de vida, né? A litosfera. Como é que faz? A parte terrestre. A gente está, além de contaminar lençóis freáticos, e o desmatamento? O que a gente está fazendo? A gente está acabando com a floresta, né? Com as matas nativas. Poxa, mas eu derrubo aqui os pinheiros, os paus-brasil, tudo, né?
jacarandá e não sei o que. Vamos acabar com toda a Mata Atlântica, daí a gente replanta pinheiro para a indústria de papel e celulose. Poxa, mas e os animais que comiam só aquela semente, que comiam fruto daquela árvore, aqueles pássaros, aqueles macaquinhos e não sei o que? Pô, você está mexendo com uma infinidade de espécies, tanto vegetais quanto animais. O desmatamento causa um dano, às vezes, irreparável. Sabe? E as pessoas parecem que não tomam consciência disso. Agora vem um ministro querendo dizer que vai passar uma boiada, vamos aproveitar o coronavírus e aprovar tudo que é desregulamentação, que facilite a ocupação ilegal das florestas e das matas, das regiões de preservação. Para quê? Para favorecer o capital agrícola, o capital latifundiário. Né? Porque o que interessa é gerar riqueza. Né? Riqueza para quem? Para o dono do latifúndio. Não é para o boia fria, coitado, que ele nem sequer quer registrar. Certo? Quem ganha dinheiro é o latifundiário, é o cara que explora a terra, que explora a mão de obra. Além disso, as queimadas. Poxa, as queimadas é outra coisa, é outra forma. É um instrumento não só de desmatamento, mas também de preparo da terra. É muito comum no Brasil ainda, é uma das técnicas. Isso é pré-histórico, gente. É uma técnica agrícola utilizada na pré-história, a queimada. O que acontece? O cara vai lá e planta milho. Aí deu a safra do milho. Plantou, colheu, ok. Agora vai entrar a safra da cana. Para acabar com todo o resíduo de sementes, de pés de milho, ele queima aquilo, taca fogo, o fogo consome tudo e ele vai lá e prepara a terra outra vez. Né? Então é muito mais barato. É uma técnica de preparo, de limpeza e preparo da terra mais barato e mais rápido para o produtor. O problema é que ele acaba com a riqueza do solo, ele acaba. Quantos animais não vivem ali, não transitam também no meio das plantações? Ele mata todos. Né? Fora isso que nem sempre as queimadas são controladas da maneira correta. Às vezes a pessoa inicia uma queimada na sua propriedade, mas que se alastra na propriedade de outros ou em alguma floresta vizinha. Né? Acabando então com a vida naquela região. Né? Isso é importante que a gente mude esse paradigma, esse modelo de como lidar com os ecossistemas. A gente tem que manter o equilíbrio e a gente está desequilibrando tudo, gente. É preciso então uma mudança no conceito, na cabeça da sociedade, no mundo todo, não é só aqui. É que aqui a gente está vivendo um momento, né, para lá de atípico. Mas vamos lá. O problema da sociedade, gente, que a gente sempre foi, e vamos continuar sendo uma sociedade dependente da biomassa. Biomassa é o quê? Isso aqui é biomassa, é tecido, vem do algodão, vem daquilo que é bio, vem da vida. Né? Lá na pré-história, na antiguidade, a gente viu, na pré-história, o que as tribos buscavam de biomassa? Alimento. Quando a gente caça, é biomassa. Quando a gente pega alguma planta para comer, uma banana, uma fruta, é biomassa. Quando a gente pega, sei lá, elabora uma ração animal para alimentar os animais na pecuária, é biomassa. Nós somos dependentes da biomassa. Então, nos primórdios, na pré-história, se utilizava muito para alimento, para alimentação. Hoje em dia a gente tem não só para alimentação, mas também para geração de combustível. Gasolina vem da onde? Petróleo, biomassa. Ou então do álcool, que vem da onde? Da cana-de-açúcar, da batata, biomassa. Fibras para roupa, vem do algodão, biomassa. Madeira para móveis, para uma série de coisas, biomassa. As plantas, verduras que a gente come, biomassa. Ou seja, tudo, a gente vive da biomassa. É uma sociedade 100% dependente de biomassa. Né? O ideal, o que a gente precisa fazer? O nosso desafio é, a gente não vai parar de depender da biomassa. Não existe como, não tem modo de não depender dela. Né? O que a gente tem que fazer é mudar a nossa forma de agir. Mudar a nossa forma de interagir com o meio ambiente para que a gente consiga extrair a quantidade de biomassa que a gente precisa, porque existem necessidades humanas. A sociedade humana, a humanidade, ela está cheia de necessidades. Antigamente, lá na pré-história, se utilizava a biomassa, a dependência da biomassa era para quê? Para obter alimento. Hoje é alimento, transporte, vestuário, móveis, né? Uma série de coisas.
Então, quer dizer, as necessidades são outras. Então, para que seja possível atender plenamente as necessidades da raça humana, as necessidades humanas, é necessário a utilização ampla e progressiva, cada vez maior da biomassa. Só que o que tem que ser feito é mudar a forma com que a gente utiliza a biomassa. Né? A gente tem que ao mesmo tempo que a gente supre as necessidades de biomassa da humanidade, a gente tem que então a gente fala que a gente tem que diminuir a dívida social em relação às necessidades humanas. Né? As sociedades humanas têm que ter menos necessidades. A gente tem que conseguir suprir melhor, suprir com mais facilidade essas necessidades. Né? Ao mesmo tempo então que a gente supre essa dívida social, a gente tem que reduzir a nossa dívida ecológica. O ideal é buscar satisfazer a maior quantidade de necessidades humanas possível, utilizando-se a menor utilizando uma menor relação de consumo de biomassa. A gente tem que buscar modelos que permitam a gente satisfazer mais necessidades agredindo menos o ecossistema. Certo? Tá aí o desafio. Né? Diante desse desafio, em 92 foi assinado por 179 países a Agenda 21, que é o quê? É um documento que busca estabelecer práticas, estabelecer métodos, critérios de como agir, como as sociedades, como os países devem, então, passar a utilizar os recursos existentes na biosfera a seu favor. A seu favor, em termos de satisfazer as necessidades da sua sociedade, mas de uma maneira racional, de uma maneira que viabilize a preservação daquele equilíbrio que a gente tanto falou. Né? Dessa Agenda 21 saiu um documento muito importante, que foi o Protocolo de Kyoto, né, que tinha como principal propósito reduzir a emissão de gás carbônico, né, de gás de efeito estufa na Terra. Nossa, que bonito, né? Bate palma, não sei o quê. O problema é que nem todo mundo aceita isso, porque reduzir a emissão de gás carbônico, você está dizendo indiretamente que você vai reduzir a sua atividade econômica. Por que isso? Porque como a gente ainda não descobriu ou não fizemos os investimentos necessários, a produção de energia, por exemplo, que não seja através por exemplo, de combustíveis fósseis, por exemplo, o petróleo, a gente não consegue adotar práticas de geração de energia mais viáveis em termos de sustentabilidade ambiental. Por exemplo, o petróleo, a gente usa muita gasolina que vem do petróleo. Primeiro, o petróleo a gente não planta petróleo, ele não é renovável. Então a quantidade de petróleo vai acabar um dia. No entanto, a gente continua usando indiscriminadamente. E os poluentes estão aí. O resultado está aí. Vocês veem no ar que a gente respira todo dia.